Oito Reinos, o Reino de Deus e o Reino do Céu, por Michael Poole. Parte 1. Coisas diferentes não são iguais. Faz uma diferença. O Reino do Céu e o Reino de Deus não são a mesma coisa. Você pode perguntar, e daí? Que diferença isso faz? É a diferença entre uma compreensão clara da Bíblia como um todo e vê-la como uma coleção de escritos religiosos. É a diferença entre crer que Israel ainda é o povo da aliança de Deus, que por ora não herdou a terra, e acreditar que a igreja tomou o lugar de Israel em algum sentido espiritual. É a diferença entre acreditar que Jesus deu a Pedro a autoridade para fazer uma oferta final do reino davídico aos judeus e acreditar que ele deu a Pedro as chaves para controlar a entrada de indivíduos no corpo de Cristo durante a era da igreja. É a diferença entre as igrejas locais nativas por um lado e as igrejas católica romana, ortodoxa, luterana, Igrejas de Cristo e batista sucessionista por outro. É a diferença entre serem filhos incrédulos de Israel, que Deus lança no inferno no início do milênio, ou cristãos. É a diferença entre acreditar que Davi ressuscitará para se sentar num trono literal em Jerusalém e acreditar que Cristo se sentará num trono no céu. É a diferença entre os cristãos guardarem a lei de Moisés ou não. É a diferença entre guarda judaica do sábado e o descanso da nova aliança. É a diferença entre a doutrina da segurança do crente e a de perder sua salvação. É a diferença entre ser dispensacionalista ou não. É a diferença entre a escatologia pré-milenista e a pós-milenista. É a diferença entre o arrebatamento pré-tribulação da igreja e os arrebatamentos pré-ira e pós-tribulação. É a diferença entre uma Bíblia confusa e uma que faça perfeito sentido. É a diferença entre alegorizar a Escritura e aceitá-la literalmente. A maioria das diferentes denominações é um resultado direto de sua falha em diferenciar corretamente entre os 8 reinos. O livro real. A Bíblia não é um livro religioso. Antes de tudo, é um livro real e único, da autoria de Deus. Fala do passado, falando-nos de um reino que se perdeu, dos reinos presentes que disputam a supremacia de um reino futuro, que esmagará fisicamente todos os demais e se estabelecerá numa terra recém-criada, que durará para sempre. A Bíblia revela o plano de Deus para as eras, abraçando a história e a profecia como a revelação unificada do Rei, construindo seu reino de uma maneira inteiramente dentro do cronograma e em todos os sentidos bem-sucedida. 8 reinos. A maioria dos pregadores, professores e estudantes bíblicos evangélicos pensa que existe apenas um reino espiritual, no qual todos os crentes de todas as idades devem entrar. Mas a Bíblia fala de 8 reinos diferentes. Eles estão listados na sequência em que são revelados na Bíblia, embora não necessariamente nomeados. No devido tempo, examinaremos todas as referências bíblicas a eles, sem deixar qualquer uma de fora. O reino de Deus é o governo espiritual atemporal de Deus sobre todos os seres, onde quer que estejam, no paraíso, no inferno, na terra ou em qualquer local de qualquer um dos 3 céus. O reino de Satanás é evidente. São as forças malignas invisíveis e os anjos caídos organizados em um esforço orquestrado para frustrar os propósitos de Deus para a raça humana. Reinos gentios são os que você estuda ao se debruçar sobre a história do mundo. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, as hordas mongóis, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Espanha, Estados Unidos da América, etc. O reino judeu Israel começou quando os filhos de Jacó deixaram o Egito, atravessando o Mar Vermelho sob Moisés. Esse reino foi descontinuado quando Roma o destruiu no primeiro século depois de Cristo. Foi reconstruído em 1948 e continua até hoje na terra de Israel.
O reino do céu é o reino que Deus pretende para esta terra. É tão físico e terreno quanto qualquer reino discutido na história mundial. E quando for instaurado, substituirá todos os reinos terrenos existentes, pois governará e ocupará cada centímetro de seus domínios. Conforme mostraremos nas Escrituras, não se trata do céu governando o céu, e sim do céu governando a terra, parte dos céus através dos homens. O reino do Anticristo aparece durante os 7 anos imediatamente anteriores à segunda vinda de Cristo. Ele é o falso Cristo de Satanás, com um reino falsificado que será destruído com o brilho da vinda de Cristo. O reino de Cristo é o reino de Deus e o reino do céu com Cristo como cabeça visível. Ele será revelado durante seu próximo reinado terreno, quando vierem juntos o reino do céu e o reino de Deus no início do milênio. Será chamado variavelmente de reino de Cristo, o reino de seu querido Filho, seu reino e reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino do Pai é o abrangente reino do Deus vivo, no qual o total desdobramento e a manifestação final do mistério referente aos reinos estão completos. O reino do céu e o reino de Deus terão se tornado o reino de Cristo em sua vinda. E quando Cristo entrega os reinos ao Pai, tudo o que permanece por toda a eternidade e depois de todas as coisas se torna um, que é o reino do Pai. 7 aspectos do reino. Os reinos e suas diferenças são amplamente discutidos nas Escrituras, mas é o Novo Testamento que revela os 7 aspectos do reino. Essas frases são tiradas diretamente do texto bíblico. Filhos do reino, Evangelho do reino, parábolas do reino, palavra do reino, mistérios do reino, chaves do reino, herdeiros do reino. Se você não consegue diferenciar prontamente entre os itens nas 2 listas acima, sem dúvida acha muitas outras passagens da Bíblia preocupantes e difíceis de conciliar. Isso pode ter forçado você a ignorar todos os detalhes e alegorizar o texto para que ele fizesse algum sentido. Seja paciente, pois no devido tempo todos esses pontos serão examinados à luz das Escrituras.